Bem-vindo, bem-vinda ao Escritor Pode, um podcast para quem vive e respira livros. Explore o mercado editorial com Lilian Cardoso e seus convidados. Aqui você encontra dicas práticas de marketing literário, novidades do mercado do livro e o principal, histórias inspiradoras de escritores nacionais. Toda semana um episódio novo para você. O Escritor Pode é um patrocínio do grupo LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil. O autor da vez, nesse episódio, é o nosso amigo, cliente, parceiro da LC, também meu mentorado, o Michael Carrijo. Michael, bem-vindo a esse programa. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigado. É um prazer ter sido convidado. Estou muito feliz também de poder conversar contigo. Ô Michael, e eu já quero começar a perguntar sobre o teu primeiro livro, sobre os teus projetos, mas antes, para quem está assistindo a gente aqui pela Rede TV Paraná e também pelos aplicativos por todo o Brasil, também o pessoal que assiste a gente pela Tríplice Fronteira, né, com as cidades dos países Paraguai, Argentina, também é transmitido, Michael, olha só que chique, até para o Japão esse programa. Então, para todo mundo também que depois vai ver pelo YouTube, eu queria que você contasse a sua história, tá? Quem é o Michael? E também já pode engatar como é que começou esse teu contato com os livros já como leitor, enfim. Tá, ok. Então, assim, eu sou o Michael Carrijo, né? E eu sou um leitor de infância, né? Eu sempre tive livros dentro de casa, a minha mãe lê muito, né? Sempre foi uma coisa muito importante ter a presença de livros para a gente ler, é uma coisa que eu fiz desde cedo, desde muito pequeno. Eu não consigo nem ter memória de quando eu comecei de fato a ler, porque sempre foi uma presença constante na minha vida, né? E eu sou daqui de Brasília, né? E comecei a escrever não tão cedo quanto a maioria das pessoas. Às vezes, bom, a gente ouve histórias, né? E a maioria das pessoas parece começar muito cedo. A minha jornada foi um pouquinho diferente, né? Mas tá aí a apresentação. Ô Michael, e eu quero falar então desse teu livro. Esse livro você escreveu ele com quantos anos? Eu escrevi, você sabe que eu não sei com quantos anos, mas eu não sei a idade certa, tá? Eu já tinha mais de 20 anos quando eu escrevi esse livro. Porque eu comecei a escrever esse livro na época da minha primeira faculdade, se não me engano. Eu acho até que... Eu posso até dar uma colada no livro depois. Eu acho que foi 2013. Tá. Qual que é a tua primeira formação? A tua primeira formação? Minha primeira formação é ciência da computação. E a segunda? A minha segunda é desenvolvimento de jogos. Ah, por isso tanta criatividade. Uma certa obsessão por coisas criativas também contribui muito. É um molhinho interessante para a receita toda. E aí foi na faculdade eu comecei a escrever esse livro e de fato comecei a escrever, né? Eu até tenho uma história engraçada que eu acho que eu postei no meu Instagram da época da escola, do segundo grau. Eu tive um professor que era escritor. E foi um professor da escola, ele não foi meu professor, mas ele foi em sala de aula falar e ele perguntou pra gente na época se alguém já tinha pensado em escrever um livro e tudo. E eu fiquei morrendo de vergonha por ele, porque ninguém reagiu. E aí eu levantei a mão dizendo que eu tinha pensado. Tinha pensado nada, eu fiquei com vergonha dele. E aí eu fiquei assim, poxa, que chato, ele tá aqui, ele tá fazendo esforço, e eu achava muito importante todo o processo de estar divulgando, de estar falando de livro e tudo, e eu levantei a mão dizendo. Anos depois, essa levantada de mão veio cobrar a conta, né? Quando na época da faculdade eu me descobri escritor, porque simplesmente aconteceu um download aí na minha cabeça de uma ideia de livro, né, que eu também não é uma história que eu posso chamar de nova, eu tenho contado para todos os lados, né, que na noite de chuva que eu escrevo tanto no Instagram quanto no livro, eu tive a imagem de um cajado na minha frente, lá no espelho não, né, no vidro do carro, que embaçou, eu vi a imagem de um cajado e veio o download da história, e aí eu comecei a escrever e virou uma obsessão. Eu vou dizer que é uma obsessão saudável, mas virou uma obsessão porque, para mim, eu nunca mais parei, né? E aí a gente começa a ver os sinais. Eu gosto dessa minha história de segundo grau por isso. Ela foi, na verdade, o meu primeiro sinal sem eu saber que era, né? Só anos depois que eu fui descobrir ele
trabalhando nesse livro e escrevendo quase que compulsivamente. Você escreveu ele em quanto tempo, Michael? Esse livro... Cajado do Infinito. Entre indas e vindas, eu escrevi o Cajado do Infinito em mais ou menos, eu diria mais ou menos uns 5 anos, mas na prática ele demorou um pouco mais do que isso, porque você edita, você dá gaveta para o livro, né? E aí eu acabei demorando mais tempo para chegar no ponto que eu tive coragem de procurar publicar ele. Falei disso hoje no programa aqui, sobre não esperar tanto para publicar, mas às vezes é bom, né, para deixar a ideia amadurecer e tal, né? Quando é para isso, né, para você deixar a ideia amadurecer, beleza, mas se for por insegurança, se for por procrastinação, aí não, né? Aí eu incentivo, você sabe, você é meu aluno, aí vamos publicar, vamos produzir. Ô, Mike, eu vou ler um pedacinho aqui vou ler aqui o texto da 4ª capa do seu livro, tá? Ó, vamos fazer propaganda, porque aqui no Escritor Pode, a gente pode e deve fazer propaganda também dos nossos autores, das nossas autoras. Já pensou no que você faria se descobrisse poderes mágicos no seu aniversário de 17 anos? Entrar em combustão não deve ter sido uma delas. Com certeza, não era a ideia de Marco. Com seus poderes despertados, ele terá que fugir da ruína dos magos, uma criatura que consegue rastrear quando alguém usa magia e, apesar de poder seguir e matar qualquer mago, parece particularmente interessado em destruí-lo. A ajuda de seus pais torna a fuga mais fácil, mas fugir não é uma escolha que pode ser feita pelo resto da vida. O Cajado do Infinito parece ser a chave para dar um fim a essa perseguição. Mas, primeiro, Marco precisa aprender a controlar seus poderes e achar o cajado pode não ser uma tarefa tão fácil assim. Marco contará com a ajuda vinda de lugares familiares, mas também de lugares inesperados. Seus sentimentos não devem atrapalhá-lo pelo caminho e colocar seus poderes fora de controle. Será que ele vai conseguir encontrar o cajado e se proteger da ruína dos magos? E seus poderes vão ajudar ou atrapalhar? Descubra nessa jornada o valor de bons amigos e a importância das escolhas, mesmo aquelas que não parecem escolhas, e encontrem-se com o que sobrou de um mundo que já foi repleto de magia. Muito bem escrita a 4ª capa. Que bom, fico orgulhosa. Projeto lindo, a sinopse aí do seu livro, esse resumo. Ô, Michael, você participou recentemente da leitura coletiva, que é essa experiência que a gente tem na agência, né, um dos serviços da agência, que é esse encontro com blogueiros, influenciadores literários, TikTokers que falam, né, do seu livro, fazem a avaliação do seu livro. E aí, porque agora eu estou fazendo a propaganda do seu livro, e mais do que isso, no Escritor Pode, aqui na Rede TV, não é só falar dos bastidores do livro, não é só incentivar os escritores a escrever mais, a publicar melhor e com qualidade, mas também, para quem está assistindo aqui como curioso, para incentivar a ler mais, né? Então, às vezes, eu não gosto desse tipo de literatura, eu não gosto de ler uma fantasia, mas o meu sobrinho pode gostar. Então, para incentivar as pessoas a presentearem também mais com livros, enfim. Então, eu queria que você falasse como é que é essa experiência, como é que foi esse contato, né, de você primeiro estar lá sozinho, escrevendo, publica, e daqui a pouco você está naquele encontro, né, online, lá de cara a cara, com leitores, e eles falando das particularidades da sua história que você nem imaginava. Só para a gente jogar e deixar essa experiência aqui no ar, porque é isso que o livro faz, né? Leva a gente para lugares inimagináveis. Eu vou usar a palavra surreal, mas a palavra que eu gosto mesmo é estranha. Foi uma experiência muito estranha. Sério? Porque foi interessante para mim, porque a primeira vez que eu ouvi alguém falar o nome dos meus personagens em voz alta foi muito esquisito. Assim, eu tive um arrepio estranho, porque é muito estranho passar tanto tempo em silêncio com esses personagens, em silêncio com essa história, e de repente ouvir ela em voz alta e perceber que eu também nunca falei essas palavras e esses nomes em voz alta. Foi uma experiência muito esquisita para mim mesmo, porque eu sentia um certo desconforto de repente estar falando sobre isso e estar ouvindo as pessoas falarem sobre isso. Um desconforto gostoso, mas ainda assim aquela experiência que parece estranha, né, assim, parece não ser muito real quando você vê acontecer, né? Foi a primeira, assim, o susto que eu levei foi esse de, peraí, que sons são esses que eu tô ouvindo?
E aí depois é fantástico, assim, é muito gostoso você poder ouvir o que despertou o interesse das pessoas, o que elas acharam curioso, que tipo de pergunta que elas têm para fazer. Eu considero que eu tive a sorte, assim, o pessoal teve uma recepção muito positiva e pelo menos na minha cara ninguém reclamou nem falou mal do livro, mas todo mundo tinha uma curiosidade muito genuína, todo mundo ficou muito curioso para saber das continuações do livro, né? E eu tive, inclusive, você comentou da questão da fantasia, né? Eu tive, inclusive, essa oportunidade de conversar com eles da minha preocupação com o medo que às vezes as pessoas têm de ler fantasia. Tem muita gente que tem medo de começar a ler fantasia porque tem uma ideia a respeito desse tipo de livro que, são livros que demoram, ou são livros grandes demais para ler, ou são livros com um monte de palavras difíceis e nomes estranhos e pronúncias esquisitas. E ter a oportunidade de conversar com eles e perceber que isso não apareceu, né? E perceber que, na verdade, eles ficaram surpresos por ser um livro mais curto, né? E ter a oportunidade de dizer para eles, isso foi bastante proposital, porque eu queria que esse livro pudesse ser uma porta de entrada. Ele não é só para mim o começo da minha jornada de escritor, ou o começo da minha primeira série de livros. Ele é também, para mim, o começo de muita gente que talvez tenha medo de ler fantasia. Que legal, ou talvez uma boa iniciação, né? O teu público do teu livro, qual que é? Assim, tem uma faixa etária que você indica? Naturalmente, eu indico um público de 17 a uns 20 e poucos anos, porque é aquela situação. Tipicamente, a gente espera que a idade do personagem e a idade do leitor sejam um pouco mais compatíveis. Mas olha, eu acrescentei público para mim. Eu acrescentei o pessoal mais velho, acrescentei gente de 30, 40 anos. Eu até falar, e mais jovens também, porque eu acho que a Catarina super adoraria. 13, 14, né? Olha, minhas sobrinhas leram e gostaram. E uma delas tem 14 anos, outra tem, se não me engano, 10, eu sempre troco a idade delas. Não, 10 não, ela tem uns 12 anos. É que eles vão crescendo tão rápido que a gente já tem 10. Acontece. E elas leram, gostaram bastante do livro também, tinham várias perguntas para fazer para mim. Mas a minha surpresa foram as experiências de pessoas mais velhas lendo o livro, dizendo para mim, eu me senti de volta na minha infância. Ai, que legal! Nossa, isso é bonito. Eu ouvi pelo menos 3 pessoas diferentes já me dizerem isso. E para mim foi não só uma surpresa, mas é uma das coisas mais lindas de se ouvir. Eu nunca esperei... se tinha alguma coisa que eu nunca esperasse ouvir, era isso. Sabe? Eu nunca imaginei que alguém teria isso para falar do meu livro, né? E foi assim, lindo demais ouvir. A primeira vez, graças a Deus, não tinha ninguém por perto para ver o choro, então pelo menos eu pude deixar as lágrimas caírem um pouquinho, porque eu fiquei super emocionado de ouvir uma coisa dessas. E aí eu descobri, na verdade, um público que eu não estava esperando. Nossa, né? que legal isso. Esse público de gente de 40, às vezes, gente de 50 anos, que reviveu uma boa experiência da infância e que pôde reviver essas memórias gostosas de uma época anterior da vida através da leitura do meu livro. Isso para mim foi uma coisa linda, inesperada, sabe? E aí eu acrescentei esse público. Eu não estava esperando eles, e aí agora eu acrescentei eles já fazem parte para mim do meu público. Então, eu tô sob o risco de você puxar a minha orelha. Não, eu vou te falar que eu lendo aqui já fiquei com muita vontade de ler, assim. Eu falo pra ti, né, que a Catarina, vocês vão ver muito falando da minha filha aqui no Escritor Pod. O Max sabe que eu falo bastante dela na mentoria, porque ela nasceu no mundo dos livros. Quando a primeira Bienal que eu fiz a trabalho, ela estava na minha barriga, bebê. A agência surgiu junto com ela. Penso, o primeiro ano que eu abri a agência, eu estava grávida. Então foi toda nessa loucura, ia comigo nas editoras, nos eventos, nas livrarias. E a Catarina, por mais que foi criada nesse ambiente, a gente lia para ela e tal, depois com a escola ela
acho que era tanto lá em casa, que eu falei, nossa, a gente fez ao contrário, ela não quer ler, e lia por obrigação na escola e tal, e muito pro cinema. Mas aí teve um despertar nela, faz um ano mais ou menos, um ano e meio, que é uma loucura, lê muito, e eu adoro os livros dela, dei toda essa volta para falar que eu adoro os livros dela, eu mostro alguns que eu quero ler, quero conhecer, até porque, né, preciso conhecer todo tipo de literatura. Na agência eu já divulgo livro de todo tipo de literatura, né, há muitos anos, mas eu queria, e agora eu estou observando ela como leitora. Então eu vou te dizer que os pais com certeza ficam, né, mas que ela não larga esse livro, né? O que ela tá lendo? Então é muito legal você contar isso e que o teu livro, ou seja, e onde a gente encontra o teu livro para quem está assistindo aqui o programa, as suas redes sociais? Meu livro está disponível na Amazon, tá? Tanto em formato digital quanto em formato físico. É o lugar mais fácil de você encontrar meu livro, é o lugar mais rápido de você encontrar meu livro, não tem muito vai e vem. Você encontra a versão dele digital na Apple, na Google, tá? Ele também está disponível em praticamente tudo que é plataforma que tem livro digital, mas eu tenho apontado todo mundo para a Amazon, que tem sido o lugar mais fácil mesmo para todo mundo encontrar ele, tá? E a tua rede social? Minha rede social, por enquanto eu tô só no Instagram, que é @Michael_Carrijo. Ah, que legal. Vou deixar aqui na edição. É o lugar que eu tenho colocado tudo do livro. Por enquanto, você só vai encontrar livro porque a leitura coletiva bombardeou minha rede. Que ótimo! Eu tô programando conteúdos melhores para poder o pessoal me conhecer mais, mas quem quiser me conhecer também, eu tô lá, manda mensagem, pergunta, sempre que eu posso eu respondo, eu adoro realmente poder conversar sobre livro, conversar sobre leitura, conversar sobre esse universo dos livros. Para mim realmente é mais do que uma paixão mesmo, é uma coisa que eu tenho um amor diferenciado, é um pilar da minha vida, né? Eu descrevo sempre isso, a escrita e a leitura, elas são um pilar que para mim é essencial na minha vida mesmo, eles me dão centro, eles me dão... É bom que a gente pode esperar mais livros vindo por aí, né? Vão vir mais livros. Primeiro, eu já vou adiantar para quem tiver na dúvida, e para quem não tiver na dúvida também, já tem 2 desse. O Cajado do Infinito é uma trilogia, então já tem 2 desses sendo trabalhados. Então eles vão vir por aí. E eu tenho meus outros livros que eu também estou escrevendo, porque para mim, graças a Deus, livro não tem faltado. Ideia não tem faltado. Isso é muito bom. Eu por muitos anos eu sofri do que eu chamo de começar crônico. Eu começava livro de forma crônica, sabe? Assim, sempre começando e nunca terminando. Sempre começando e nunca terminando. Né? E aí, graças a Deus, realmente, eu acabei acumulando uma quantidade legal de cadernos com pedaços de livros escritos e pedaços de ideias. Então, de mim, enquanto ninguém me impedir de escrever... Vai continuar. Que eu vou estar produzindo, porque para mim é uma das coisas que eu mais gosto de escrever é ficção, é uma das coisas que eu mais me divirto fazendo. Eu posso estar cansado, eu posso estar estressado, eu posso estar doente, eu mudo completamente de humor enquanto eu sento. Nossa, que legal, é um prazer, né? É do meu coração mesmo, é uma experiência que ela conecta direto com o meu coração mesmo, independente da minha situação. Escrever para mim é uma coisa muito, muito, muito espiritual, apesar de eu ter a minha religião, mas ela é uma coisa altamente espiritual para mim, ela é uma experiência altamente reveladora para mim, e assim, não dá, eu me divirto, é gostoso demais. Ô, Michael, vou aproveitar que você falou sobre continuar escrevendo, né? Para quem está assistindo aqui a gente na TV ou no YouTube, nós temos a mentoria DNA Bestseller. O Michael já foi da DNA ainda e agora está na Arquitetos do Livro, produzindo outros projetos. Até comentei com ele quando entrou no programa, falei, quanto tempo que a gente não se vê? A gente estava ontem em aula com um grupão lá em mentoria.
E então, para quem quiser seguir carreira, nós temos o curso, que eu já falei aqui também no programa, o curso Escritores Admiráveis, mas nós estamos com vagas abertas agora para a mentoria DNA Bestseller, que vai acontecer toda quinta-feira, a cada 15 dias, às 19 horas, que vai começar agora por final de junho. Então, entre no link aqui disponível, a gente vai deixar um QR Code para você e faça parte dessa turma de escritores que querem seguir carreira como o Michael. Michael, e quais são os teus autores que te inspiram? Vai ser difícil, porque as fontes de inspiração que eu recebo são esquisitas. Então, às vezes, eu tenho autores que me inspiram, mas às vezes tem uma frase que me inspira, e aí o autor entra para a lista. Mas a gente fica na segurança, vamos para os seguros. O Tolkien é um autor que me inspira, não tem como, eu sou escritor de fantasia, eu nem lembro mais quem é que usou esse termo, mas eu tenho que me considerar um dos órfãos do Tolkien, né? Não adianta, eu acho que todo escritor de fantasia é, de certa forma, um órfão do Tolkien. Ele é uma pessoa que, para mim, ele vai sempre ser a primeira referência, ele vai sempre ser o primeiro ponto de partida para mim. A Ursula Le Guin também é uma escritora que ela é uma referência para mim muito, muito interessante, porque ela é lá de antes da fantasia ser o que a gente chama de fantasia, né? O Eduardo Spohr, a gente pode falar do Brasil. Eduardo Spohr tem sido para mim, assim, ele tem sido o cara que eu assisto, sabe? Ele tem sido o cara que eu acompanho, eu acho... Que legal. Eu acho fantástico ver o E trabalho. eu achei ótimo você citar, porque a gente pensa às vezes só na literatura estrangeira, quando pensa em ficção, e a gente tem os nomes dos autores nacionais aí despontando, então é muito legal. E a gente tem muito autor nacional fazendo muito trabalho bom, e para mim é interessante, assim, foi uma coisa que evoluiu muito com a mentoria, né? Já que você fez a propaganda da mentoria. A mentoria me ajudou a evoluir muito. Que legal, fico feliz. Eu vou até dizer assim, na coragem de encarar os autores brasileiros e celebrar os autores brasileiros, que era uma coisa que eu sabia, eu conhecia, eu tenho meus livros, mas a gente fica às vezes com vergonha de comentar deles, porque por alguma razão a gente acha que nós temos que só celebrar e comentar esses grandes da literatura mundial, esquecendo que nós temos enormes aqui dentro, né? Ainda é considerar os clássicos, né? Machado de Assis, por aí vai, então a gente não pode esquecer, né? Não, a gente não esquece nunca. E para mim, assim, eles são fonte de inspiração, mas porque eu escrevo fantasia, eu costumo pôr na frente da lista o meu pessoal da fantasia, né? Eu costumo pôr na frente da lista esse pessoal que carrega para mim essa tocha da fantasia, que para mim é a tocha dos mitos, né? A tocha das lendas. Então eu gosto muito de ter esses como referência. E aí, dos brasileiros, eu vou pegar esses que vão brincar com as nossas lendas, que vão brincar com os nossos mitos também como referência, porque é terreno fértil, é um terreno que vai ser sempre fértil, né? E o André Bianco é outro da lista dos brasileiros que, gente, que legal. não dá para não falar dele. Você sabe que eu já divulguei o André Bianco em vários momentos, por editoras diferentes, é muito legal, assim, porque a agência, eu não quero falar a minha idade, mas a agência tem 15 anos, então, né, eu fico, tô com 18, comecei a beber, mas é muito legal acompanhar a trajetória, né, como do André Bianco, dos autores, assim, alguns eu acompanho porque eu trabalhei no livro, divulguei o livro, outros que eu não divulgo, mas eu sempre acompanho também, o Rafael Montes, esses autores que você olha o desenvolvimento deles e eles talvez não imaginam o quanto eles inspiram a gente a continuar, né, porque para seguir nesse mercado. Mas, assim, é muito legal essas memórias, né? Você vai falando de adolescente e tal, eu fui lembrando do Pedro Bandeira. É isso, sabe? Eu acho que viver a literatura é isso. E o escritor pode e deve, a gente fala isso, né, Michael? Ser um bom leitor, né? Antes de ser um escritor, seja também um bom leitor. Sempre. Eu acho que toda escrita começa pela leitura. É uma coisa que eu defendo eternamente. Para mim não existe escritor que não é leitor. Porque não faz sentido. A escrita nasce da leitura, do mesmo jeito que a leitura cresce da escrita.
sabe? É uma experiência muito diferente, assim. Escrever, para mim, me fez aprender a ler de novo. Não porque eu não lia antes, mas porque eu leio diferente. Porque eu descobri outras formas de ler, eu descobri novas formas de ler. Então, o leitor e o escritor vão sempre se misturar. É impossível para mim falar de um sem falar do outro. E eu sempre fico curioso, por exemplo, com o que é que os leitores, o que é que os escritores leem, o que é que eles estão lendo. Ah, eu também. Aham, sem pergunto. Eu acho fantástico, porque eu gosto de descobrir os esquisitos, sabe? Aquela coisa que você não diria que a pessoa lê aquilo. Aquela coisa que é estranha, ou aquela coisa que ele diz, sei lá, eu resolvi dar uma chance, ou eu resolvi experimentar essa história que eu tô vendo que tá interessante Não, pro se o povo. pessoal olhar a cabeceira da minha cama lá, né, onde ficam os meus livros do lado, assim, da cabeceira, é nada com nada, entendeu? O meu marido só não gosta que eu leia o livro de desenvolvimento pessoal. De desenvolvimento pessoal até ele aceita, mas de marketing, de estudo, assim, não. Porque eu começo a ter ideia à noite, não consigo dormir, ele quer dormir, coitado, eu quero conversar. Esses ele não gosta, eu até tenho evitado. Mas assim, tem um romance, aí tem um livro sobre espiritualidade, e eu sou daquelas que ficam assim, 4, 5 ao mesmo tempo, a Catarina fica enlouquecida, que ela fala, mãe, aí você não termina. Mas quando eu termino 4, 5 ao mesmo tempo também, entendeu? Ai, bom demais. E quando você termina todos eles, você percebe, nossa, eu li tanta coisa e tem tanta coisa misturada na minha cabeça, mas ao mesmo tempo tá tudo separadinho, tá tudo no lugar. Tá, a gente gosta. Porque livro é assim. É igual você com um programa de televisão. Ai, tem dia que você tá afim né, sei lá, de um romance policial, outro dia você quer mais trabalhar a tua espiritualidade. Então, um conselho que eu dou para você que tá assistindo a gente é tenha os livros ao seu lado. Coloca isso aqui para longe, né? Não precisa, né? Coloca mais afastado o teu celular num ponto que você tenha que levantar da cama se você quiser pegar. E fique conectado com o livro que você vai ter assim, ó, o hábito da leitura é isso, né? O hábito e tem que ter constância, né? Para ser constante, para virar um hábito. Então faça isso, tenha ao seu lado, comece a ler. Começou um, não gostou, pega o outro, tal. Mas continue e siga firme, porque isso aqui é transformador. São tantas coisas que eu poderia falar aqui em relação a aprendizado, a diversão, trabalhar a espiritualidade, aprendizado, né? Uma fantasia leva a gente para outros mundos. E é diferente de você ver um filme, você pegar no livro, você poder, sabe? É uma conexão diferente. Você não consegue ler um livro e estar mexendo no celular ao mesmo tempo. Ver televisão, às vezes as pessoas ficam, né? Às vezes tem gente que aqui tá me assistindo, tá no celular, tá fazendo outra coisa, tá lavando louça. Para ler um livro, né, Mike? Você precisa sentar, ler e se conectar. Eu não diria nem aceitar o livro, mas você precisa se entregar para ele, porque não é a mesma coisa dá para ler o livro assistindo TV? Dá. Mas se você se entrega para ele te entrega uma coisa completamente... eu não consigo. Assistindo televisão. Tá, com alguém ali, tá, a pessoa tá vendo televisão, você tá aqui focado, né? Mas não é... Mas é uma entrega, é um exercício de entrega, né? E é uma entrega que para mim, assim, é fantástica, porque o livro é uma das poucas coisas que eu acredito que até quando o livro é ruim, você ganha mais... ou você ganha alguma coisa, porque o benefício de ler, independente da qualidade do que você está lendo, ele te dá foco, ele te ensina a sentar e a ter aquela disciplina. Exato, em tempos de telas, né, redes sociais e inteligência artificial, enfim, né, você e o livro não tem nada que vá substituir. E aí é o que eu falo assim, é benefício de livro ruim. Se você estiver lendo um livro ruim, você ainda assim vai aprender a ter foco, você ainda assim vai aprender a ter a disciplina de sentar por tempos prolongados com uma única coisa, aquela disciplina do não tentar fazer 20 coisas ao mesmo tempo, não tentar lidar com 30 assuntos diferentes ao mesmo tempo. E não importa, nesse ponto, não importa a qualidade do livro. Eu conheço diferentes outras coisas que, se forem ruins, você não vai ter esse tipo de benefício, né? Então, eu consigo
elogiar até um livro ruim porque ele causa esse efeito, sabe? Não gostei do personagem. E comece lendo aquilo que você, dos temas, comece pelos temas que você tem, né, essa, como é que se diz? Essa afinidades, né, os temas que você tem mais afinidade, curiosidade, enfim. Michael, e pra gente encerrar o nosso programa, eu sei que tá uma delícia, e nós dois aqui, a gente conversa na nossa mentoria, nossa mentoria começa, sei lá, às 7, eu falo sempre, gente, ó, hoje 1h30, 10 horas da noite a gente tá lá conversando, de tanto assunto que tem. Porque todo mundo que faz parte dos nossos grupos e tal, são a nossa comunidade, né, também do curso Escritores Admiráveis, os autores, é muito legal, porque a gente é assim, ó, a gente gosta do que a gente faz, então eu ficar falando do livro do outro, ajuda o outro colega e tal, mas para encerrar, porque a gente tem que encerrar, e acho que tem a ver para onde caminhou a nossa conversa aqui. Eu tenho um espaço aqui no programa do Escritor Pode, que eu brinco sempre, você sabe, né? O que o escritor pode, o que o escritor pode, o que o escritor não pode fazer. Mas quando eu tenho escritor aqui, o pessoal do mercado do livro, às vezes eu brinco um pouco e mudo. Então, para você, é o que o leitor pode e o que o leitor não pode fazer, para você brincar aqui com a gente com esse quadro do programa. Ai, eu vou ter que escolher. Esse que é o problema, né? Eu não posso falar tudo. Aí você posta nas redes depois, as outras. Mas assim, o leitor pode ler o livro que ele quiser. Sem julgamento. E sem julgamento, né? Ah, você gosta desse estilo? O que você quiser. Exatamente, assim. Não importa. Ele pode ler o que ele quiser. Ótimo, gostei disso. Pra mim não importa. De verdade, não importa o que você lê. Se você gosta, se você tá tirando alguma coisa daquilo ali, eu quero saber o que é, porque eu quero um pedacinho disso. Então, para mim, o leitor pode ler tudo o que ele quiser. Eu gostei disso. O leitor pode ler o que ele quiser. Gostei. O que o leitor não pode? Ele não pode desistir dos livros. Boa! Nunca. Ele não pode nunca. Não pode deixar de ter esse hábito tão importante, né? Ele não pode desistir dos livros. Eu faço questão de ser uma frase menos específica. Interprete do jeito que você quiser, porque eu tô falando em todos os sentidos. Ele não pode desistir dos livros. Muito bom, muito bom. Michael, eu adorei. Vamos continuar, porque a gente continua com os nossos projetos, né, a todo vapor. E para você que está assistindo aqui a gente no Escritor Pode, lembre-se que você pode também entrar lá nas minhas redes sociais e mandar as perguntas, o que você acha, né, que o leitor pode, não pode fazer, que o escritor pode e não pode fazer. Michael, é um prazer falar contigo mais uma vez. Eu te espero aí nos próximos encontros, porque esse programa vai continuar, essa é só a primeira temporada e a gente quer levar, né, esses bastidores. A gente sabe que temos poucos programas no Brasil que falam de livro, que falam de literatura. Quero agradecer mais uma vez o pessoal da Rede TV Paraná por essa parceria e mais um espaço para dar voz para novos escritores como você, né, Michael, que está começando, mas tem um caminho longo aí por aí. A gente vai ficar de olho para saber quais são os seus próximos lançamentos. Fica de olho mesmo. Muito obrigado. Você sabe que é sempre um prazer conversar contigo. Você é uma das pessoas que eu adoro conversar sobre livro, porque a gente combina, você desperta minha faísca e a minha paixão pelos livros. Fico feliz. Sempre, porque eu reconheço um pouquinho dessa minha coisa dentro de você e eu só tenho prazer mesmo de estar próximo, de ter oportunidade de conversar com você sempre que você quiser. Ai, que bom, Mike. Vamos continuar, porque tá só começando esses projetos e a gente sabe que a gente tem muito ainda a construir. Um beijão, Mike. A gente se vê nas mentorias. Obrigada por acompanhar este episódio do Escritor Pode. Se você gostou, compartilhe com seus amigos escritores. Não deixe de seguir @escritorpod e também @Lilian Cardoso nas redes sociais. Siga também o canal do Spotify ou na plataforma de streaming que você mais utiliza. Não esqueça também de avaliar e deixar seu comentário. Lembrando que o Escritor Pode é um patrocínio de LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil.